Oi pessoal, retomando as atividades do nosso canal, precisei fazer uma pequena pausa para cuidar de questões de trabalho, questões de saúde também, minha, gente da minha família, tudo certo, nada resolvido, mas vamos tocando a vida, né? Tocar bem o suficiente para a gente voltar para a normalidade das coisas. Infelizmente, de novo, eu vou ter que fazer um vídeo comentando um decreto, uma decisão política. A última coisa que eu queria nesse canal era ter que fazer comentário de coisa política. O pessoal que me conhece mais de perto sabe um pouco melhor o que eu penso. O pessoal sabe que eu tenho as minhas convicções, os meus pensamentos. O pessoal sabe que é muito fácil saber de que lado que eu não fico em política, mas também quem me conhece sabe que é quase impossível me encaixar em algum tipo de ideologia mais específico. Quem me conhece sabe que eu já cheguei a ajudar gente grande da política com consultoria para elaboração de política de saúde mental e que, apesar do grande aprendizado que essa experiência me trouxe, foi uma experiência que me desiludiu um pouquinho de tudo que vem da classe política como um todo. Mas, quando o governo publica um decreto que ferra com cabeça de criança, eu sou obrigado a ter que falar disso. E é sobre o decreto assinado pela Presidência da República nessa semana, que trata da educação das crianças com deficiência intelectual, com autismo e com altas habilidades, que a gente fala hoje. Então, antes da gente começar o vídeo propriamente dito, e por um dever até de honestidade com vocês, eu preciso informar quem está assistindo agora sobre o meu contexto pessoal e sobre situações até que poderiam ser consideradas conflitos de interesse. Uma é essa questão política que eu já citei, que eu não sou lá muito fã da atual administração pela qual o Brasil está passando, e que, apesar de eu nunca ter tido envolvimento em nível partidário com nada, nesse ponto eu não me considero uma pessoa exatamente neutra. Tá? Eu acredito que nenhum ser humano ele seja neutro nesse sentido, de posição política, mas como a minha ideia, a minha intenção nesse canal, ela é sempre um ponto de vista técnico, eu acho importante fazer esse disclaimer, tá? Até como um esforço para a gente tentar manter as coisas mais separadas possíveis aqui, por mais impossível que pareça separar nesse tema de hoje, o técnico do político. O segundo ponto é que, como esse decreto ele toca na questão dos centros de educação especializados e no que pode acontecer com eles depois do decreto, eu creio que seja importante também para quem me assista saber que eu presto serviço para um desses centros aqui na minha região, certo? Pode para algumas pessoas ser visto como um conflito de interesse. E o terceiro ponto é que, por questões familiares, muito próximas, muito pessoais minhas, eu tenho contato e eu conheço com alguma profundidade como que é a realidade prática do ensino público, das escolas públicas do Brasil. E esses temas, eles são literalmente discutidos todos os dias da minha vida, na minha casa. Então, se você acha que esses pontos eles são suficientes para enviesar ou desmerecer qualquer tipo de opinião que eu demonstre nesse vídeo, você fica à vontade para não assistir o vídeo ou para desconsiderar tudo que eu vou dizer aqui. Tá? Da minha parte, eu fiz todos os esforços para embasar toda a argumentação a seguir em fatos, em realidade, e não nos meus pré-conceitos. Pré-conceito é diferente de preconceito. E na minha linha de pensamento em coisas que não são da ciência, mas que acabam interferindo no exercício da ciência, como a política. Tá? Então, vamos lá que o papo hoje é comprido.
O decreto 12.686, publicado em 20 de outubro de 2025, institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e cria a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, em termos simples, o governo estabeleceu um conjunto de regras e objetivos para garantir, entre aspas, que crianças e adolescentes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, deficiência no caso, deficiência intelectual, tá? Elas estudem em escolas comuns, junto com as outras crianças neurotípicas, recebendo apoio especializado quando necessário. O decreto afirma que a educação especial ela deve ser oferecida de forma transversal, ou seja, em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Estabelece que o atendimento educacional especializado, famoso AEE, deve ser complementar para crianças com deficiência e autismo e suplementar para os altas habilidades, os superdotados. Ele proíbe que a matrícula no AEE substitua a matrícula em classe comum. Ele permite, excepcionalmente, que o AEE seja realizado em centros especializados conveniados, desde que não substitua a presença na escola regular. Os princípios que o governo declara nesse decreto, incluem reconhecimento da educação como direito universal, igualdade de oportunidades, promoção da equidade, valorização da diversidade, combate ao capacitismo, garantia de acessibilidade e trabalho intersetorial. Os objetivos mencionam universalizar matrículas, pega todo mundo, reduzir distorção, idade séria, idade cronológica, óbvio, implementar programas de apoio e fomentar o combate à discriminação. Então, vamos para a conversa longa e difícil. Primeiro ponto, eu acho que esse vai ser o ponto mais longo da nossa conversa, né? O completo abismo entre esse discursinho e a realidade. Então, o decreto ele apresenta uma retórica super bonitinha sobre a inclusão, só que ele ignora sistematicamente as condições materiais necessárias para a sua implementação. Quando ele afirma que os estudantes com deficiência estarão, abre aspas, incluídos em classes e escolas comuns com o apoio necessário, fecha aspas, ele não especifica quem vai fornecer esse apoio. Quantos profissionais especializados já existem nas escolas públicas brasileiras para receber essas crianças? Qual que é o orçamento destinado para isso? Então, o decreto ele legisla sobre um mundo ideal que não existe. Ainda mais nesse pobre e coitado Brasil. A saúde mental e a educação das crianças com deficiência intelectual, autismo e altas habilidades, ela depende fundamentalmente de ambiente preparado, profissionais capacitados e recursos adequados. Colocar uma criança autista numa sala de aula daquelas bem barulhentas, com 40, 50 alunos, sem apoio sensorial, sem um profissional acompanhante treinado, sem uma adaptação curricular de verdade, não é inclusão, é torturar a criança, é abandonar, é um abandono disfarçado de política igualitária. A realidade é que a nossa educação pública ela não está dando conta nem dos alunos neurotípicos. O nosso amado, idolatrado Salve Salve Brasil, consistentemente está muito abaixo da média de desempenho no PISA,
quando comparado com os países da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sendo que no caso específico do Brasil, houve uma queda em níveis inéditos em matemática e leitura, sobretudo no período pós-pandemia. A estrutura das nossas escolas, que já era ruim, ela foi completamente exposta pela pandemia, pela necessidade imediata que a pandemia trouxe de se implementar ensino remoto. Sendo que boa parte das nossas escolas públicas não tinha computador direito e nem internet de qualidade suficiente para fazer esse ensino remoto em massa. E qual que é o efeito óbvio disso? Perda cognitiva. Essas crianças elas não tiveram educação num nível adequado na pandemia. Sobretudo, isso pegou as crianças lá no início do ciclo escolar. E isso, é claro, pega mais diretamente no aluno pobre. O aluno do particular, ele conseguiu uma transição mais rápida na pandemia, porque na particular tem o recurso, o aluno tem o recurso para o ensino remoto. Agora, o aluno da escola pública, que muitas vezes vem de uma família de baixa renda, que mal tem acesso à internet, esse praticamente ficou sem ensino na pandemia. E se a coisa ela já era ruim antes da pandemia, a pandemia ela escancarou a vergonha que é a educação pública no Brasil, gente. A diferença cognitiva, funcional, olha esse dado, entre alunos da mesma idade, você pega os 25% desses alunos mais ricos, os 25% mais pobres, a diferença entre eles é equivalente a 3 anos de escolaridade. É como se o aluno dos 25% mais ricos tivesse 3 anos na frente, com a mesma idade daquele no quartil mais pobre, né? Então, apesar do que se repete aos 4 ventos, a gente não pode se esquecer que o Brasil, quando comparado ao resto do mundo, ele é um país que está se empobrecendo cada vez mais. E os dados eles estão aí para provar isso. Vamos para os dados, então. Vamos pegar os dados do Fundo Monetário Internacional. Nos últimos 45 anos, o Brasil caiu do 48º para o 87º lugar no ranking mundial de PIB per capita em paridade por poder de compra. Então vamos explicar o que é esse dado primeiro. Apesar do PIB per capita, o PIB per capita ele é uma renda teórica por pessoa. Você pega tudo que o país produz e divide pela população. Você dá uma renda média de cada um. Esse PIB per capita do Brasil ele até cresceu. Só que com esse dinheiro, o brasileiro ele consegue comprar cada vez menos. Por conta do aumento do custo do Brasil, aumento do custo de vida. Então o nosso poder de compra nos últimos 45 anos, ele caiu drasticamente. Por culpa de quem? Dos nossos políticos que te escolheram fazer mais pobre. Né? Então a gente tem um executivo que, isso não é de agora, tá? Estão pegando 45 anos para cá. O executivo só pensa em lançar programa populista para ganhar voto. O legislativo só está preocupado em morder dinheiro com emenda parlamentar. E o judiciário continua aumentando os próprios salários sem limite e colocando os penduricalhos deles e todas as isenções fiscais às quais eles têm direito. Enquanto isso, nós, os cidadãos comuns, percebemos muito claramente que o dinheiro já não compra mais o que comprava antes. A qualidade dos serviços públicos só está caindo e que as oportunidades de você subir socialmente, elas diminuíram muito. Isso é muito fácil da gente ver na prática. Né? Olha como que está mais difícil a cada geração sair da casa dos pais e comprar ou construir a própria casa, né? O sonho da casa própria. Está cada geração mais difícil. Olha como o preço dos carros está disparando nos últimos anos. Até para sobrevivência básica, os preços eles estão aumentando muito mais do que a renda média das pessoas aumenta. Então, para quem estava querendo picanha, tá difícil de comprar ovo, gente. E isso vai recair nas nossas crianças, porque quando cai a qualidade da nutrição das crianças, elas literalmente vão formar menos neurônio. Se uma criança come pouca proteína, ela vai ter carência de nutriente, ela vai ter carência de ferro, ela vai ter anemia. Se ela tem anemia, ela vai ter menos energia, menos oxigênio para o cérebro dela poder funcionar e poder aprender.
Se você tem um custo de produção de alimento muito alto, você começa a usar aditivos e substância para controle de praga, né? Começa a entrar pesticida, começa a entrar chumbo, começa a entrar um monte de coisa ruim na produção de alimento, e isso acaba caindo na tua mesa e na mesa do teu filho. E a tua criança vai comer isso, e isso vai prejudicar o neurônio dela também. Se está tudo mais difícil de comprar, o que a família, ou às vezes o pai solteiro, a mãe solteira vai precisar fazer? Se matar de trabalhar muito mais tempo para aumentar a renda, e isso vai tirar tempo, né, desses pais com os filhos. Tempo que podia estar lendo um livro junto para estimular, tempo para conversar com o filho, para brincar com algum brinquedo educativo, ou simplesmente interagir com essa criança. O próprio estresse econômico está fazendo as famílias ficarem mais instáveis, as famílias ficarem até mais violentas. E a criança sente isso, percebe isso, se estressa, abre transtorno mental, e isso prejudica o aprendizado delas. Além de tudo, além dessas questões econômicas e sociais, o próprio modelo de educação pública do Brasil, ele só aprofunda o que a pobreza já estraga de base. O modelo de educação do Brasil piora. Mais ou menos 40% das escolas públicas do Brasil não tem biblioteca. Meu consultorinho aqui tem uma bibliotecazinha. Quase metade das escolas públicas do Brasil não tem uma biblioteca. Mais da metade das escolas públicas do Brasil não tem um laboratório de ciência. Se a escola não tem material, a criança ela não é exposta às oportunidades que ela precisa ter para aprender, para experimentar as coisas, para ler, para desenvolver raciocínio abstrato. E essas são exatamente as habilidades que vão sustentar o desempenho cognitivo da criança. Um outro problema é a questão de formação e de valorização dos nossos professores. Então é muito frequente que os professores da rede pública eles tenham uma formação de base fraca e eles têm zero estímulo para continuar aprimorando a própria formação. Isso sem falar na questão vergonhosa do salário que pagam para os professores do nosso Brasil, né? E o que eles ganham em relação ao nosso custo de vida é lamentável. E aí o que acontece? A rotatividade desses professores vai ser muito alta, porque apesar de, gente, tem muito professor mesmo ganhando uma porcaria, vestindo a camisa e tentando fazer por onde, tá? Só que a gente sabe que as contas elas não se pagam sozinhas, boleto não se paga sozinho. Então, frequentemente, os professores que têm uma capacidade um pouco maior, eles acabam passando em alguma outra coisa, abandonando a docência para ir para outras áreas onde você ganha mais dinheiro, inclusive dentro do próprio Estado, tipo indo para o judiciário, né, judiciário? Então, tudo isso acaba levando a uma cadeia de transmissão pedagógica muito pobre, e que acaba-se, então, nesse caminho tortuoso, você tendo que pegar atalho, como você focar em memorização ao invés de desenvolver raciocínio, que leva mais tempo, e focando em memorização você reduz o ganho cognitivo de longo prazo. Isso sem falar no tal modelo educacional da progressão continuada, que passa todo mundo para frente e não compensa nenhum atraso que a criança tenha adquirido nos ciclos iniciais de ensino. Lembra do que eu falei lá na pandemia? Que ela pegou justamente quem está no ciclo inicial? Isso nunca mais vai ser recuperado. Pois é. Então, o que acontece? A pobreza ela já reduz o potencial inicial da criança por tudo que ela deixa de receber no começo da vida. O modelo público das escolas do Brasil não compensa isso. O indivíduo termina a escola com um monte de lacuna de formação e por conta dessas lacunas de formação ele não vai conseguir subir socialmente por conta disso. E aí o ciclo da pobreza e do prejuízo educacional começa de novo, e começa de novo, e começa de novo, geração após geração. Então, se o nosso sistema escolar público está sujeito a todos esses problemas e as crianças neurotípicas que estudam nele estão literalmente emburrecendo, o que vocês acham que vai acontecer quando as crianças neurodivergentes forem atiradas integralmente nas nossas escolas públicas? O que vocês acham que vai acontecer? Pensem um pouquinho. Vocês acham honestamente que uma criança
que tem uma capacidade menor de aprendizado de nascença, seja lá pela razão que for, às vezes é uma hipóxia no parto, qualquer coisa assim, ela vai recuperar a cognição em escola que é impedida pela política de progressão continuada, entre outros problemas. Você acha que a criança vai conseguir recuperar esses atrasos? Né? Essa escola, ela não consegue nem recuperar os neurotípicos. Eles vão conseguir ajudar o deficiente intelectual? Vocês acham que uma criança autista, ela vai encontrar uma sala de recursos, numa escola que não tem biblioteca? Vocês acham que o superdotado vai receber estímulo suficiente numa escola que entrega ao final do ciclo os seus alunos 3 anos em desvantagem formativa em relação a uma escola particular? Vocês acham que os nossos professores, muitas vezes mal formados e sempre pessimamente remunerados, para trabalhar com essas crianças neurotípicas, com as crianças, entre aspas, normais, eles vão correr atrás de especialização em deficiência intelectual, em transtorno global de neurodesenvolvimento, em altas habilidades, sendo que eles têm zero estímulo para isso? Vocês acham que um governo que está passando pinico para salvar os Correios, né, que tem parlamentar aí pedindo para doar dinheiro para os Correios, vai arrumar grana para fazer o investimento necessário para estruturar as escolas públicas, para assumirem integralmente a educação e os cuidados das crianças neurodivergentes? Esse decreto, então, ele é uma bomba atômica para o futuro das crianças do Brasil. Mas tem mais crítica aí, tá? Esse era só o ponto mais comprido. Ainda não acabou, não. Então, segunda coisa, né? É essa falsa dicotomia, né? Da inclusão e da especialização. Então, esse decreto, ele coloca uma hierarquia implícita, meio que escondida aí. A escola comum, ela é o ideal supremo, apresentada como ideal absoluto, enquanto o atendimento especializado ele é tratado como uma exceção. Então, isso revela uma completa falta de compreensão das necessidades reais das crianças com deficiências severas, com transtornos neurológicos complexos e com autismo profundo. Não existe uma inclusão genuína sem especialização adequada. Uma criança com deficiência intelectual severa, que tem comportamento autolesivo às vezes, que tem necessidades complexas de via de comunicação alternativa, ela não vai se beneficiar de estar fisicamente presente numa sala de aula regular com mais 40 criaturinhas sem ter um suporte especializado. Pelo contrário, ela vai sofrer exclusão social, ela vai se frustrar e possivelmente ela vai ser psicologicamente traumatizada. Isso é realidade. Quase todo dia chega aqui, nessa sala, aluno, às vezes de intelecto limítrofe, ou autista de nível 1 de suporte, e essas crianças, elas às vezes caem num limbo, porque nem sempre elas conseguem inserção em algum serviço pedagógico especializado. Aí são as falhas, né, dos serviços especializados, e eles chegam deprimidos para mim, porque eles têm a capacidade de perceber que eles estão um pouco atrás dos colegas deles no aprendizado, eles sabem que eles têm a capacidade, eles querem aprender, mas eles não conseguem tirar essa diferença porque eles não recebem na escola regular o suporte especializado do qual eles precisam. Então, se esse decreto quisesse realmente ajudar, ele deveria reconhecer que existem múltiplos caminhos para fazer inclusão social e nem todos passam pela sala de aula comum. Uma criança ela pode estar incluída socialmente através de programas especializados de qualidade, com profissionais treinados, em ambiente adaptado, com possibilidades reais ao alcance dessa criança de aprender e de se desenvolver.
Terceiro ponto de crítica, né? O silêncio gritante sobre a saúde mental dessas crianças, né? Que, aliás, foi jogada no lixo, né? Na última vez que resolveram soltar um decreto para falar de espectro autista, né? Então, o decreto que trata de crianças que têm diagnósticos, ele não menciona uma única vez sequer saúde mental, bem-estar psicológico ou sofrimento emocional. Essa omissão, ela é imperdoável. Porque as crianças com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista e também os altas habilidades, eles têm taxas alarmantes de ansiedade, de depressão, eles sofrem bullying e exclusão social de forma muito frequente, eles sofrem traumas relacionados ao fracasso escolar e eles têm, muito frequentemente, problemas de autoestima e de identidade. Então, quando o governo ele força na marra a inclusão sem uma preparação adequada, sem um combate real ao capacitismo, sem uma estrutura de apoio psíquico, ele está criando condições, ele está alimentando sofrimento mental em massa de crianças. Uma criança autista que é ridicularizada diariamente numa sala de aula comum, que é incapaz de acompanhar o currículo, que fica sem amigo, ela sofre muito mais do que se ela estivesse num programa especializado onde a condição dela é compreendida e essa criança recebe apoio. O decreto ele fala em, entre aspas, combate ao capacitismo, artigo 2º, inciso 5º do decreto, mas ele não estabelece mecanismos concretos, punições, treinamentos obrigatórios ou monitoramento para garantir que os professores e os coleguinhas realmente respeitem essas crianças com deficiência. Certo? Quarto ponto, e esse é o mais perigoso, controle governamental em cima da educação especial. Esse é o ponto mais perigoso da coisa toda. Então esse decreto ele centraliza o controle do Estado sobre a educação das crianças com necessidades especiais de uma forma autoritária, ditatorial, totalitária, sem precedentes no Brasil. Então vamos para como que o decreto faz isso? Vamos para os mecanismos de controle. Né? Artigo 9º. Permite que o AE seja realizado, abre aspas, excepcionalmente, fecha aspas, em centros especializados, mas apenas se, abre aspas, conveniados com a Secretaria de Educação, fecha aspas. Isso significa que as instituições privadas sem fins lucrativos, como as APAES e afins, vão ter que precisar de autorização governamental para funcionar. Vamos lá, parágrafo único desse artigo 9º. Centros privados sem fins lucrativos, abre aspas, deverão atender aos requisitos estabelecidos pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino para seu credenciamento, sua autorização de funcionamento e sua organização de AEE, fecha aspas. Traduzindo, o governo vai decidir quem pode atender crianças com deficiência. Você vai precisar da bênção do Estado para poder atender. Artigo 11. O estudo de caso é definido como, abre aspas, etapa inicial necessária para a identificação do estudante público da educação especial. Fecha aspas. Quem realiza esse estudo? Profissional do governo, claro. Quem decide se a criança é público da educação especial? Sistema estatal. Então, o decreto ele transforma crianças com deficiência em, entre aspas, público da educação especial, que nada mais é do que uma categoria administrativa totalmente controlada pelo Estado. Isso não é inclusão, isso é um verdadeiro sequestro dos deficientes intelectuais, dos autistas e dos superdotados pelo Estado. Ponto 5. O ataque velado, muito mal velado, às APAES. Então as APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, elas são instituições comunitárias da comunidade, fundadas por famílias que historicamente forneceram atendimento especializado quando o Estado não fazia isso. Muitas das APAES
Lógico, há APAES e APAES, mas muitas delas oferecem educação de qualidade, terapia, apoio psicológico e inclusão social real, inclusive em mercado de trabalho, tá? Para crianças e jovens com deficiências severas. E o decreto coloca as APAES de forma completamente subordinada. Elas vão precisar de convênio com o governo para funcionar. Elas vão precisar atender a, entre aspas, requisitos estabelecidos pelo Conselho de Educação. Elas são tratadas como exceção em relação à escola comum. E elas não vão ter autonomia para definir as suas próprias metodologias. Isso é um completo ataque à liberdade e à autonomia das organizações comunitárias. O que o governo está dizendo? Olha, vocês podem continuar existindo, mas só nas nossas regras, sob a nossa supervisão e sob a nossa aprovação. As APAES, se o funcionamento delas continuar a ser permitido, tá? Porque pode ser que não. Elas vão ter que funcionar debaixo da bota do governo. E os ataques às APAES, né, eles têm sido muitas vezes feitos através de jornalistas aí na imprensa, com ligações diretas ou afinidades ideológicas muito claras com o atual governo, e são ataques de enorme virulência, ataques completamente descabidos, comparando as APAES a prisões. As crianças ficam presas que nem animal atrás de grade. E o papel das APAES eles comparam com centros de segregação e ignoram completamente o apoio pedagógico em saúde, pediátrica, neurológica, algumas APAES até com psiquiatra. E as APAES dando o apoio a esses alunos, inclusive estendendo esse apoio até as famílias desses alunos. Estendendo esse apoio até os funcionários que trabalham para as APAES, suplementando até na saúde o que o governo falha em fornecer. Então a pergunta que não quer calar é qual que é o motivo real da tentativa desse decreto de minar essas instituições? O que o governo quer? É por conta da mera ideologia de inclusão radical, tão defendida pelos intelectuais da Unicamp e afins, e que dá o sustentáculo ideológico do atual governo? Ou talvez o fato de que essa causa da neurodivergência ela foi bastante abordada pelos adversários da atual administração quando eles estavam no poder anteriormente? Ou seria porque a esposa do inimigo jurado do atual presidente da República é procuradora jurídica de longa data da Federação Nacional das APAES? Tirem aí as suas próprias conclusões. Outro ponto, né? E acho que esse, bem claro depois de tudo que foi dito, a hipocrisia desse decreto diante da realidade. Então, olha o paradoxo. Então, o decreto que supostamente defende a inclusão e combate o capacitismo, ele está, na verdade, criando as condições para um maior controle do Estado sobre instituições que, apesar de muitas vezes terem alguns problemas, tá? As APAES elas não são livres de críticas de forma alguma. Só que elas oferecem alternativas ao abandono do próprio Estado. Se o governo ele realmente quisesse melhorar a educação especial, ele deveria fazer algumas coisas antes. Primeiro, investir em massa para capacitar professor. Não só dar canetada e legislar, fingindo que está tudo certo, está tudo bonito, está tudo pronto. Segundo, aumentar o orçamento para as escolas comuns, para que elas tenham os recursos reais na mão e resolvam, para começo de conversa, os problemas de base delas. Terceiro, trabalhar em parceria com as APAES e afins, com as instituições da comunidade, para ganhar know-how, integrar as ações e as políticas, fiscalizar e aferir a evolução dos alunos, e não só para controlá-las de forma totalitária e ditatorial. Mais um ponto que o governo deveria fazer: reconhecer que diferentes crianças têm diferentes necessidades. Nem todas vão caber na sala de aula comum. Garantir a saúde mental dessas crianças, psicólogo integrado,
conexão rápida e fácil com o médico, ter terapeuta, dar apoio emocional de verdade. 6º ponto, respeitar a autonomia da comunidade, ao invés de subordinar, escravizar as organizações às vontades do Estado. O decreto ele faz o exato oposto, ele centraliza poder, ele legisla sem recurso, ele ignora completamente saúde mental e ele domina completamente as instituições que surgiram da própria comunidade. 7º ponto, risco real, que é a exclusão acontecer disfarçada de inclusão. Então, qual vai ser o resultado prático? O que vai acontecer com esse decreto? As crianças com as deficiências severas, elas serão incluídas, socadas, empurradas, para dentro das escolas comuns, sem apoio adequado, vão sofrer exclusão social, vão fracassar academicamente, porque elas não vão ter o estímulo suficiente para poder se desenvolver até onde elas conseguem, e vão sofrer traumas psicológicos. As APAES e os centros especializados vão perder a autonomia, vão enfrentar um inferno de burocracia e muitas delas vão fechar as portas. Isso vai fazer com que as famílias fiquem sem opção e vão ser pressionadas a aceitar essa inclusão na marra, essa inclusão inadequada. Vai sobrar, quando falhar tudo, vai cair na conta dos professores. Eles vão ser responsabilizados por resultados que são impossíveis de se obter sem formação e sem recurso. As crianças com deficiências, elas vão se tornar invisíveis no meio da multidão. Ao invés de receberem o suporte que elas merecem de acordo com as suas necessidades nas instituições que foram montadas para isso, elas vão parar nas salas de aula comuns, onde ninguém vai conseguir acolher elas como elas precisam ser acolhidas. Então, essa conversa já está longa, vamos concluir. Esse decreto 12686 é um exemplo perfeito de hipocrisia. Ele usa uma linguagem de inclusão e de direitos para justificar centralização estatal, extinção da autonomia da comunidade e o abandono das crianças neurodivergentes. Inclusão de verdade exige recursos, grana, material, respeito à diversidade de necessidades, autonomia comunitária, investimento em educação e em saúde mental e o reconhecimento de que nem todas as crianças cabem no mesmo modelo educacional. Esse decreto ele disfarça com a retórica bonitinha dele um verdadeiro atentado contra as crianças neurodivergentes e ele certamente dá argumentos àquelas pessoas que acreditam que existam intenções autoritárias na atual administração por conta do ataque de violência sem precedentes que esse decreto faz contra instituições orgânicas da própria comunidade. Uma das maneiras mais eficazes de se controlar uma sociedade é retirar o futuro dessa sociedade. Na educação pública, isso já está acontecendo faz muito tempo. E esse decreto, ele estende todo o regresso que a gente vê na educação das crianças neurotípicas para aquelas crianças que são ainda mais vulneráveis e que precisam ainda mais do melhor. E esse melhor, comprovadamente, o Estado brasileiro é incapaz de oferecer. Então, hoje a conversa foi bem longa, bem desagradável, mas ela é necessária. Espero que vocês tenham ficado até o fim, aguentado até o fim dessa maratona e tomara que nos próximos vídeos a gente volte a abordar temas um pouco mais tranquilos. Um abraço a todos.